Queridos amigos, então hoje temos a alegria de ter nosso irmão José Silva, que vai apresentar o tema interferências espirituais. Silva, seja muito bem-vindo a essa casa que também é tua, e a palavra está contigo. Muito obrigado. Grata sempre a minha satisfação de estar com os amigos aí do Leon Denis. E agora muito mais pela extensão também, através das redes sociais, aqueles que porventura seja a primeira vez que a gente comece a manter esse vínculo de amizade e companheirismo. Roguemos então a Deus mais uma vez, a Jesus e os benfeitores amigos, que nos abençoem e nos inspirem nesses instantes que aqui estivermos fazendo essa reflexão. A proposta da tarde de hoje, justamente, é falar sobre as interferências espirituais. E aí, em primeira mão, queremos pedir permissão à benfeitora espiritual, mentora do Divaldo Pereira Franco, que mais uma vez nos brinda com uma obra chamada Luz nas Trevas. E justamente sabemos que as trevas, elas não se referem somente àquelas que encontramos no plano espiritual. A gente, no nosso inconsciente, devido às nossas vivências transatas, temos uma longa caminhada. Ou talvez algum dos aspectos até mesmo da própria ignorância nossa a respeito da temática e dos mais diversos assuntos, né, sobre de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos, nos dificultam a caminhada. E também propriamente até mesmo o distanciamento que fizemos, né, pelas nossas opções, das leis divinas que estão grafadas na nossa consciência. É preciso que a gente destaque que esses momentos aqui, eles são benéficos a todos e todas, encarnados e desencarnados, e até mesmo aqueles que se vinculam a todos nós aqui presente de uma forma ou de outra, e que nesses instantes, dentro dos nossos lares, enfim, nos momentos dos nossos pensamentos, das nossas sintonias, eles possam estar recebendo esse refrigério que o mundo maior, esses benfeitores e principalmente Joana de Ângeles, tem proporcionado a todos nós nessas profundas reflexões. Então, na verdade, nós queremos falar hoje, ou pelo menos dialogar, trocar informações com todos que se encontram conosco, a respeito das interferências espirituais, tratado no capítulo 22º desta obra, Luz nas Trevas, né, onde a própria autora relata que essa relação, né, é um capítulo dedicado ao comportamento humano, no que diz referência à interferência dos espíritos nas nossas existências físicas, dos deambulantes, né, daqueles que estão no carreiro carnal, dentro desse processo evolutivo, e que a gente ignora, né, sistematicamente, como se muitas vezes sempre houvesse acontecido, né, sem um conhecimento formulado dos fatos e experiências que... Então, diz ela a nós que sendo muito maior o número de vítimas, e aí
é que é interessante ressaltar, identificados ou não a respeito da interferência e principalmente de criaturas, né, como ela coloca aqui, espíritos até com um sentido não tanto quanto positivo dentro dessa relação que estabelecem conosco. Então, é interessante onde, nesse contexto, um grande número de ocorrências humanas que muitas vezes, porém, ocorrem de maneira insólida, clara e com caráter obsessiva, com caráter de subjugação. Quer dizer, então, é muito sutil esse relacionamento que os espíritos que têm esse propósito fazem as suas vinculações em todos nós que morejamos ainda no corpo físico. Tem lugar de maneira sutil. Então, o que acontece? Eles fazem uma invasão do nosso campo mental. Como eles vão invadir o nosso campo mental? Muitas vezes nos transmitindo situações até mesmo de pessimismo, né? Da melancolia, do autodepreciamento ou menos-valia, assim poderíamos dizer, né? Das calúnias, das maledicências e dos comentários desairosos, né? E que geram em torno de nós uma psicosfera doentia, né? É própria para nutri-los. Então, o que é essa psicosfera? Então, fazendo uma analogia aqui com umas bolinhas de sabão no nosso entorno da nossa cabeça, da nossa mente, de todos aqueles pensamentos, né? Segundo Joana, nós, nas 24 horas, temos em torno de 95 mil pensamentos. Então, certamente dá para selecionar, muitas vezes, uma boa parte desses nossos pensamentos, que às vezes a gente está vinculado nessa ou naquela outra questão, até mesmo dessas que foram citadas, né? Então, e eles se insinuam de forma hábil e natural, parecendo pertencer ao nosso campo mental. Então, da vítima, as ideias lhes são insufladas, né? Esse asseioreio da área do raciocínio, que se torna difícil estabelecer uma diferença de conteúdo entre as próprias perturbações que proporcionam, né? Então aí a gente tem que fazer gradativamente, à medida do possível, que a gente vai se dando conta daquilo que a gente está pensando e dos próprios envolvimentos dos nossos pensamentos e também sentimentos, né? Até porque nos fala Jesus, né, que fala a tua boca daquilo que está cheio o nosso coração. Então, e o nosso coração, a gente sabe que ele vibra 5.000 vezes a mais, né, do que propriamente o nosso cérebro, e tem uma conexão direta, e tudo aquilo que é guardado no nosso íntimo. E certamente, então toda ocorrência, nos diz ela, malsã é trabalhada na erraticidade inferior, onde se amontoam os infelizes que nas horas se comprazem em perseguir e malsinar. Esse é o objetivo dessas criaturas desencarnadas, numa grande maioria, cita ela, né, das interferências justamente nos casos que acabam nos envolvendo. Então, também no plano espiritual, existindo uma psicosfera, né, um determinado local onde a inveja, sentimentos de vingança e prevenções e perseguições doentias caracterizam imensa faixa de desencarnados que se envolvem no comportamento humano e geram situações embaraçosas e agressividade desalmada. Por que tudo isso? Justamente porque
os nossos impulsos internos, né, estão fora do comando do nosso self. Essa parte frontal aqui, diante do centro dos lobos frontais, onde justamente que pela prece, pela oração, enfim, pela meditação, nós nos vinculamos e nos sintonizamos com o plano superior, né? Com Deus e com os amigos benfeitores. E que, estando desocupada essa área em nós, consequentemente, se torna propício para que essas criaturas, né, esses nossos irmãos aí ainda versando sobre o mal, né, com uma determinada perversidade, né, então esse controle passa a ser realizado pela mente do invasor odiento, que amplia à medida que o tempo passa. Então, como uma gota d'água, né, ela vai se vinculando, né, sendo que almas que viveram na Terra sob a ação dos camartelos dos erros praticados que viveram na Terra. Rebolsam-se no ódio e se comprazem em infernizar aqueles que lhe dão guarida moral e psíquica. Então é bem claro para nós, né? E a gente sabe, abrindo um parênteses aqui, que lá no livro dos Espíritos, né, na questão 459, o codificador pergunta aos benfeitores, né, se os Espíritos nos influenciam em nossos atos, em nossos pensamentos. E os imortais nos dizem que muitas vezes, nunca, muito mais do que nós imaginamos. Mas e aqui, fazendo um adendo àquilo que Joana nos coloca, existe muito mais criaturas que ainda num estado de degradação, irmãos nossos, né, nesse sentido da perversidade, que estão numa determinada faixa do plano espiritual, e que nós, devido a essa inconstância, falta de vigilância da nossa parte, né, dos nossos pensamentos e também sentimentos, aquilo que nós retroalimentamos no cotidiano das nossas 24 horas, ou até mesmo pela vinculação nos meios de redes sociais, vinculação da mídia convencional. Isso não quer dizer que a gente não possa ter um senso crítico até ali, e que às vezes a gente até cria um juízo a respeito dessa ou daquela outra situação devido ao desenvolvimento daquelas criaturas, né, dos fatos e das intercorrências, né, que acontecem, e às vezes a gente até coloca um sentido de julgamento, de juízo até apimentado, né, com um caráter de vingança, porque essas questões aí são muito profundas, muitas vezes em nós, que a gente não conseguiu se desapropriar desse sentido de não fazer julgamento sobre o seu próximo, a sua próxima, sobre as suas próprias atitudes. Até mesmo porque os espíritos benfeitores, nenhum tem um olhar com a perspectiva que muitas vezes nós olhamos o outro a outra, né? Com um sentido depreciativo. O próprio Jesus sempre, quando olhava para os seus discípulos e para o povo, ele encontrava ali uma potencialidade e sabia que todos os germes divinos estão na nossa intimidade para serem despertados e desenvolvidos. Então prestemos atenção, né? E aí ela nos chama a atenção, né, que quando a gente se veja com a mente turbada, né, e o raciocínio meio que entorpecido, sentimento confuso e comportamento estranho, assinalado pelo mau humor, pensa na possibilidade de encontrar-te na inspiração inferior, quer dizer, sim, em sintonia com essa faixa. Impressões que te chegam à mente com caráter desolador. São transmissões hipnóticas dos maus espíritos interessados num intercâmbio infeliz. E aí ela destaca que doenças repetitivas com a mesma sintomatologia
caracterizada pelo cansaço, pelo amolentamento das nossas ações, pelo desinteresse no bem e o trabalho, surtos depressivos e insônias são típicos de perturbações espirituais. Colocamos todos nessa sacola, nesse bolso? Não. Que existem situações que são enfermidades físicas e kármicas, né? De situações também transatas de existências, que a criatura passa por expiações na sociedade terrestre devido ao seu estágio inferior. Mas os espíritos inimigos do bem são responsáveis pela instalação ou piora quando possuem a gênese orgânica, quer dizer assim, quando eles conseguem atravessar o nosso self divino, desapropriado pela falta de conexão com os bons amigos da espiritualidade, né? Então, daí ela nos chama a atenção para que a gente se prepare emocionalmente e espiritualmente para prevenir desses suplícios provocados pelas entidades perversas. Ela deixa bem claro isso. Que a gente não dê tréguas a pensamentos inquietantes, que estabeleça a lógica da crença que somente te acontece aquilo que é melhor para ti, mediante ao processo de evolução. Então, que a gente mantenha os nossos olhos abertos, não só vigiando o nosso mundo interior e também as relações que a gente estabelece, a fim de que a gente não caia em uma emboscada, e a gente sabe que muitas vezes o nosso maior inimigo não são as entidades espirituais. É muito cômodo, às vezes, a gente dizer que essa é a condição dos obsessores, né? A gente tem sempre, às vezes, colocar a conta em alguém. E a gente sabe que, às vezes, é o nosso próprio comportamento, né? E, às vezes, existem entidades, e principalmente, como fala aqui, dessa questão da sintonia, a gente já tem um passado, talvez não muito saudável, né? Até porque cremos que uma grande maioria de nós somos espíritos ainda de terceira ordem, né? Mais presos à ordem dos instintos, ainda muito primários. Então, a gente precisa, né? Quando eles encontram esse campo, né, de sintonia, buscarão pessoas insensatas a elas semelhantes para provocar-nos, né? Esse é um outro aspecto que, quando dentro do nosso vínculo doméstico a gente pode, uma criatura que seja sensível, ser usada também por essas entidades justamente para que a gente entre em choque, né? E quantas vezes, né? Fora as outras demandas que existem, né? Às vezes pela nossa falta de compreensão e entendimento nos nossos relacionamentos, né? Então são situações bastante complexas. E ela nos diz que nós somos responsáveis pelas ocorrências que também estamos envolvidos. Então, eis aí. E aí, diga-se de passagem que não é porque nós estamos dentro dos preceitos da doutrina da terceira revelação, dos espíritos, que a gente não vai sofrer influência. Às vezes, muito pelo contrário, né? A gente, repentinamente, às vezes, somos que influenciados, né? Assaltados pela invigilância, né? O próprio Jesus, na oração dominical, ele pediu ao Pai, né, que a gente cuidasse para nos livrasse das tentações. São tantas as tentações, né? E essa vinculação que a gente estabelece, às vezes, por desconhecimento ou empolgado pelas situações, né, que elas transcorrem ao nosso entorno, e não nos esqueçamos que, consequentemente, muitas vezes a gente pode estar
abrindo a guarda. Assim como no nosso lar a gente cuida da instalação elétrica, da instalação hidráulica, qualquer uma sujeira, alguma coisa, né? A gente está sempre numa certa vigilância. Os nossos pensamentos, as nossas leituras, os filmes, as músicas que a gente assista, né? A gente tem que passar a ser mais criterioso, sob pena de que muitas coisas são verdadeiros mantras, né? Até influenciado artistas, enfim, e muitas vezes aquilo que é expressado na letra da música, enfim, tá num quadro, né, meio depressivo aquela criatura, enfim, são tantas coisas que podem acontecer num estado de desolação do ponto de vista das suas relações, e que a gente ouvindo aquela música às vezes vem dar justamente naquilo que está acontecendo conosco. Aí pronto, né? A gente vai, como se diz, lá no fundo do poço. Muito cuidado. Então a gente também precisa ser seletivo sob pena, né? E a gente também, esse cuidado, evidentemente que a gente vai sentir as intercorrências até que acontecem no nosso entorno, muitas vezes até ligados a pessoas que a gente tem um grau de relação, de afetividade. A gente também deve cuidar até mesmo, né, daquilo que a gente sente, para não passar de uma linha, de um certo equilíbrio, de uma certa normalidade dentro de nós, como a gente recebe essas notícias, sob pena, né, de também os espíritos achar uma brecha em tudo isso e aumentar aquilo que a gente está, por um outro lado, né, pela a doutrina, né, pelo evangelho, por aqueles ensinamentos que a espiritualidade nos traz, estamos fazendo um trabalho de autoconhecimento, autoinstrução, sabendo das potencialidades divinas que estão latentes na nossa vida, dentro do nosso coração, do nosso espírito. E é importante que a gente aproveite esses instantes para, nos momentos de necessidade, não só de necessidade, né? Porque a gente consiga não só refletir, mas despertar virtudes e buscar, porque nós, pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, a gente também retroalimenta esse complexo celular que é o nosso escafandro, o nosso corpo físico. E assim como a gente na hora da refeição não degustamos algo que esteja estragado, né, esteja azedo, algum alimento dentro da nossa casa, e aí no nosso estômago a gente sabe que é cerca de muito pouco, né, que nutre o nosso corpo. Uma grande maioria, um percentual alto, ele se dá pela nossa respiração, pelo nosso pensamento, pelo nossos sentimento, a mudanças que a gente vai fazendo, o próprio estado de ampliação da nossa consciência. É claro que para muitos que aqui estão, que já viveram algum período da sua existência, do ponto de vista da ordem física, é diferente hoje a gente fazer uma reflexão do que quando tinha 10 anos, enfim, um pouco mais de idade, talvez, a própria fortaleza da vitalidade da vida, a gente às vezes não dá muita importância, não dá muita bola, mas que à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo esses aquietamentos íntimos justamente para que a gente se dê conta de si. O próprio envelhecimento, de pauperamento, diríamos assim, né, fora da jovialidade desses ciclos etários, tudo tem uma função na nossa vida. As próprias intercorrências que acontecem, elas podem nos deixar num estado de alerta, né, a respeito das situações. É aquilo que sobre a maledicência, né, o mau uso da nossa fala, da nossa
daquilo que a gente estabelece com os outros, ou daqueles juízos, né? Como dizia André Luiz, né, nas suas psicografias pelo Chico, fogo na casa do vizinho é incêndio próximo à nossa casa. Então, cuidado. E às vezes a gente, porque nós estamos falando aqui também da nossa casa mental sendo invadida, né, por esses irmãos que morejam, estão próximos a nós, né, numa determinado local, do ponto de vista espiritual, né, e que praticamente vasculham todas as condições para que paulatinamente eles vão também aproveitando a oportunidade, né, dessas portas abertas para nos colocarem numa situação de desconforto consigo mesmo. Passamos agora esse mês de preservação da vida, mas na verdade a preservação da vida ela deve ser feita sempre, principalmente para nós que já conhecemos esses ensinamentos, esses preceitos e o valor daquilo que Deus deu a todos nós, né? Essa oportunidade de princípio inteligente, quando a gente atingiu o pensamento contínuo, para valorizar, e principalmente essas etapas, né, nesse planeta escola, universidade, dentro das relações que a gente estabelece. Enfim, o ponto-chave justamente, e também a gente sabe que no Livro dos Espíritos tem aquela solução da prática do bem, da benevolência, muito oportuno. As coisas mais simples, não adianta a gente querer fazer obra, construir isso, aquilo, que bom, quem tem essa possibilidade, tudo bem, mas as coisas mais simples, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, como é que tá, enfim, precisa de algo, a gente lembrar dos nossos grupos, das pessoas que temos inter-relação, no momento da nossa elevação espiritual, da prece, naquele momento íntimo que, pela força do nosso pensamento, a gente suplica a esses amigos espirituais, benfeitores, que intercidam e que levem o alento necessário àquele coração, né? Então fica aqui para todos nós essa reflexão sobre as interferências, e principalmente não é uma interferência muito saudável, diríamos, que acaba criando uma vinculação negativa. A gente sabe que existem forças que são contrárias à prática do bem, ao amor, a Jesus, a esses preceitos que gradativamente a gente vem buscando galvanizar na nossa alma, a fim de que, tanto dentro da doutrina ou em outras ocasiões, porque somos espíritos imortais, que a gente possa fazer uso desses preceitos, que saque, cale fundo, e falo em primeira ordem, em meu coração, no coração de todos aqueles que realmente desejam, poxa, eu não quero mais isso para mim, eu quero uma vida nova. O evangelho da noite de hoje, da tarde, noite de hoje, foi muito claro, né? Dessa condição de honrar. Também é um viés que nos proporciona muitas vezes uma vida até saudável, embora com todos os contratempos que possam ter existido na vida de cada um de nós como filhos e como espíritos, né, que fomos albergados num lar por um pai, por uma mãe, carregando deles, querendo ou não, 50% de cada um, né? E a gente sabe que muitas vezes nós temos muitas pendengas a respeito, né? Um detalhezinho, alguma coisa, né? Não valorizando o tempo, o período, né? O chão que aquela criatura passou para que aqui estivéssemos, que os nossos antepassados, enfim, e que muitas dessas situações, né, de contragosto que a gente carrega ainda consigo, né, por
não resolver as questões íntimas, né? Então, embora que os nossos entes, talvez, para muitos, nem se encontre mais, já tenham passado para o plano espiritual, mas que a gente possa, com humildade, com sinceridade íntima do nosso coração, se curvar como filhos e filhas que somos, né? Diante daqueles que nos precederam, pais, avós, bisavós, e agradecer profundamente essa possibilidade ímpar de todos nós estarmos aqui. Consequentemente, a nossa vida vai ser mais agradável, que aquilo que faltou para nós, todos têm um quezinho, me faltou isso, meu pai, minha mãe poderia ter me dado isso, mas a gente sabe o que naquele momento aquela criatura estava fazendo, fez por nós. Assim como nós hoje somos pais, somos tutores aqui, colar, estamos buscando dar o nosso melhor, claro, com muito mais facilidade até dos meios de compreensão, de entendimento da própria ciência, evolução, entendendo as faixas, né, os ciclos que se abrem e se fecham nas nossas vidas, mas às vezes a gente tem uma vida meia que a contragosto, né? Malsinamos a tudo e nos esquecemos que o Pai nos concede essas possibilidades ímpares. Se estamos aqui ainda, é porque não chegou o nosso momento de voltarmos à nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. E que muitas coisas a gente não conseguir sanar no nosso coração, nesse abrigo íntimo também, né? A gente vai continuar malsinando, né? Vai se juntar, quem sabe é um grupo no plano espiritual, né, gente? Eu gostaria de abrir agora, não sei se temos tempo ainda, para que se alguém quisesse conversar alguma coisa aqui bem tranquilo, quiser mostrar o rosto, para nós também é uma satisfação, né? Para que a gente pudesse interagir aqui nessa grande família que está se constituindo, né, dentro da mensagem de Jesus aqui. Gente? Ok, temos tempo sim. Se alguém quiser se manifestar aí, pode clicar na mãozinha ou abrir a câmera aí e conversar conosco. Bem tranquilo, né, gente? São coisas que estão aí para nós, né, nesse momento e ainda mais agora, nesse acréscimo de situações da pandemia, que a gente tem que estar vigilante, né, gente? Sim. Carmen, gostaria de falar conosco? Tá bom. Então, a Ângela. Obrigada, Silva. Obrigada. Tudo bem. Maravilhosa tua palestra. Eu te assisto sempre aqui, lá no Ivon Costa. Estou sempre nas tuas palestras. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Agradecemos esses amigos aí. A gente... Até mais palestras para nós, tá bom? Obrigada. Beijo. Tchau. Beleza. O Ivan colocou no chat ali, vou ler aqui para nós. Diz assim: não podemos ignorar que os desencarnados agem sobre a matéria e sobre o pensamento. E constituinte, uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até agora inexplicados ou mal explicados, e que não encontram solução racional senão no Espiritismo. Mas fundamentalmente é isso que foi destacado pela Joana de Anjos, né? Dessa condição dessas criaturas, né? Com o estado de perversidade, justamente, eles não têm nada a perder do ponto de vista da situação que se encontra no plano espiritual, independente das outras influências, que assim como a gente, fazendo uma analogia, nos grupos que a gente tem na internet, aqui, acolá, que a gente se liga por esse ou aquele outro fator dos nossos desejos, são outras criaturas, né, numa outra situação, né, sob pena que essas condições que nos foram colocadas aqui, da melancolia, da maledicência, do autodepreciamento,
da falta de amor próprio, daquilo que a gente calunia, dos comentários, né? Porque o espírita não faz fofoca, a gente faz comentários, né? Vou fazer um comentário sobre isso, né? E às vezes as coisas, elas são um tanto quanto apimentadas, né? A gente tem que ter o cuidado sobre tudo isso, né? Como seria que Jesus veria uma situação dessa se estivesse num meio de comunicação? Se fosse um ente querido nosso, né? Se fosse um familiar que tivesse num envolvimento desse, como é que a gente agiria? O que desejaria aquela criatura envolvida e todos aqueles outros, né? Então a gente tem que pensar, e se fosse a gente que tivesse numa condição dessas, aí pior ainda mais, né? O que a gente desejaria? Pena de morte, prisão perpétua, enfim, ou quem sabe uma oportunidade de reparar, né? É aquilo que dizia o Chico, olha, a gente, uma vez ele foi visitar um local, um presídio, e as autoridades, todo mundo queria tirar foto com ele, né? Chegou numa cidadezinha do interior e disse assim, vamos visitar o presídio. Chegando lá, ele conversou com o delegado, né? Mas quanta gente, aquela coisa, pois é. Aí diz ele assim, olha, nós somos aqueles, né, que a justiça não conseguiu pegar, né, até pelo nosso passado, algumas questões, mas não estamos julgando o mérito aqui. O que é importante é essa chance que o Pai nos proporciona, né, através da sua misericórdia, do seu amor infinito para todos nós, né, gente? É isso. Alguém mais quer fazer alguma colocação aí? E às vezes a gente é influenciado, né, nessa condição dessa onda. Pode falar, Ivan. O Ivan gostaria de falar, né? Boa tarde. Justamente o senhor colocou uma palavra que eu estava pensando aqui, de duas palavras, sobre influência e sintonia. Essa diferença, né, que nós temos que observar em relação aos irmãos desencarnados e o que nós devemos cuidar mais, a nossa sintonia ou a nossa influência, ou ambas têm a mesma importância na mediunidade, naqueles momentos em que a gente vai trabalhar com a mediunidade, ou não, quando a gente não ainda está com aquela mediunidade já desenvolvida. Então, o que a gente tem que evitar nesse momento e o que a gente pode aproveitar desse momento da sintonia e da influência? As duas são negativas? Uma negativa, outra positiva? Eu creio que, se me permite aqui uma observação, eu creio pelos nossos pensamentos e sentimentos, a gente acaba buscando e criando uma sintonia e abrindo uma brecha justamente para uma ligação mais ampla, né, mais efetiva, né? Porque veja esse processo que ela fala sobre a questão da obsessão, não chega a ser um caráter de subjugação do indivíduo, mas que paulatinamente isso aí vai acontecer no nosso cotidiano. Aqui a gente não está vendo nesse aspecto da mediunidade que a gente vá na casa espírita para receber os desencarnados. Eu estou compreendendo assim o texto que ela nos transmite ali do capítulo 22º, né, da obra, mas muito mais amplo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa casa, nos locais onde a gente está, que a gente pode estar sofrendo uma tensão de acordo com aquilo que está no nosso mundo íntimo, né, na nossa mente e no nosso coração, aquilo que flui em nós. É essa compreensão que nós temos a respeito aí, abrindo a guarda para entidades um tanto quanto perversas, né? Que não têm desejo do bem e sabem o que estão fazendo, né? São esses estados aí. Muito bem a tua colocação também aí, que tudo isso vai clareando, nos auxilia. Porque eu vejo que, por exemplo, assim, a gente está sob um determinismo, né? E como essas entidades inferiores, elas não têm a capacidade de interferir no nosso planejamento, digamos, encarnatório. Elas vêm mais nos atrapalhar e nos desviar e nos tentar dificultar. Não é assim?
Não, na verdade, assim, a gente pode ter uma programação, mas à medida que a gente vai evoluindo, quer dizer, a nossa consciência vai tendo amplidão. Agora, se eu sou uma criatura que só quero viver do ponto de vista das questões da ordem material, não tem interesse numa prece, enfim, na prática do bem, consequentemente, eu estou dando guarida, eu estou deixando essa parte de reconexão com o plano superior, da prática do bem e do amor ao próximo, tá desocupada. Tá uma casa desocupada, alguém vai habitar, né? Independente da programação, que eu posso vir com uma programação, até falando a respeito da questão da própria mediunidade em si, quantos de nós, às vezes, acaba rejeitando, eu não quero isso. Para mim, a gente chega no plano espiritual, antes da gente reencarnar, tem lá uma tratativa com a mãe, com o pai, com o próprio espírito, né? Um programa. A gente chega aqui, eu não quero esse compromisso. É 1 hora por semana, 2 horas, né? Em todo o tempo da semana, que a gente dedica muito mais a nós. A gente não se dá conta dessa responsabilidade, que é uma questão íntima de melhoramento. E quando a gente ajuda as outras criaturas, embora sejam sofredores dentro dessa ou daquela outra ordem, a gente também cura suas próprias feridas, né? É o curador ferido, né? Nas questões de relação, de vivência e convivência, não importa os planos. E essas questões, independente disso, a gente está antecipando para não retornar ao plano espiritual sem buscar, pelo menos, se tiver uma disposição íntima, com sinceridade, né? Com aqueles que, numa primeira ordem lá do Evangelho, de honrar meu pai, minha mãe, a gente dá o valor devido à nossa existência, a gratidão que a gente deve ter, independente da situação. A gente está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Porque Deus não erra o código de endereço postal nosso, né, gente? E muitas coisas no Evangelho nos fala que 2 causas são as nossas aflições. Ou poderão ser desistências pretéritas ou da vida presente. Só a gente lê aquele capítulo ali que fala também uma série de questões relacionadas à vivência, o modo como a gente interpreta e entende as relações que a gente estabelece com o mundo e com as demais pessoas. Esse é um outro fator, mas que influencia no comportamento do indivíduo. Que às vezes a gente tem essa ou aquela outra tempestade, estados de demência, né? Justamente por essas questões, às vezes, íntimas, que não são de um pretérito, mas por uma criança íntima mal resolvida na nossa intimidade, que a gente acaba criando situações de aproximação, propiciando, malsinando até a própria vida, a oportunidade, né, de mal com tudo e com todos, né? Então, quer dizer, isso são fatores também que contribuem, quer dizer assim, se a gente não fizer esforço, como disse Jesus, a cada um de acordo com as suas próprias obras. E aqui estamos lutando, labutando, nos esclarecendo, buscando nos fortalecer, principalmente com a oração, com a prática do bem e tantas outras coisas, né, que possam estar nos auxiliando nessa caminhada para que a gente vença essa etapa, retorne ao plano espiritual, tenha outras possibilidades, já vindo melhor, com uma consciência mais ampla, né? Até porque à medida que o tempo passa a gente vai vendo, né? A gente às vezes diz assim, poxa, mas eu gostaria de ter os meus 18 anos agora com tudo que eu sei agora. Quer dizer, a nossa consciência ela teve uma expansão. Embora num conhecimento dentro dessa ou daquela outra ordem, das próprias experiências, e principalmente essa luz, o candeeiro em cima da mesa, iluminando as nossas almas, né? Nos trazendo esperança, bom ânimo e fé no futuro, né? Nós não estamos abandonados em momento algum. Cada um tem um anjo da guarda, espíritos amigos, espíritos familiares que nos amparam e tem interesse. Agora, se a gente não tiver interesse em fazer mudança, nem Jesus vai fazer algo por nós. A tua fé te curou. Então, nós estamos aqui fortalecendo esse sentimento da fé também nos nossos corações, né? Buscando o bom ânimo, e aí a oração, a prática do bem, as coisas mais simples, elas podem
ser um fator determinante nas nossas existências. Beleza. A dona Antônia colocou no chat ali, muito apropriado para mim o tema, devido aos acontecimentos recentes, acredito que seja na família. E a Janice gostaria de falar. É bondade, né? Obrigado, Tonha. Muito bom, muito bem abordado esse tema. E muito oportuno nesse momento, porque a gente sabe que além da pandemia de Covid-19, nós temos outras várias acontecendo conforme nos informa a espiritualidade. Nós estamos estudando o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, e é um livro que fala essencialmente sobre esses ataques espirituais. Nós estamos no início ainda, mas durante o livro ele vai discorrer sobre isso, e tem capítulos inteiros sobre essa forma de influenciar. Mas uma coisa que eu acho importante, tanto do livro lá do Manuel, como das obras do André Luiz, como das próprias obras de Kardec, é que seja uma interferência espiritual simples, ou seja um processo excessivo, mais aplicado, a importância do perdão é fundamental. Não só o perdão, ofertar o perdão, mas também se auto-perdoar, especialmente naquelas interferências mais acirradas que a gente percebe que há uma simbiose, porque há um comprometimento no passado ali entre as duas criaturas, que uma está no plano físico nesse momento e a outra no plano espiritual. Então, esse momento é fundamental, assim, esse pedido constante, essa prece constante, mas esse pedido de perdão, o perdoar aquela pessoa, o pedir perdão. Então, essas questões são bem importantes para que possa se desvencilhar. A Joana nos diz que nós nos unimos pelas pessoas por duas formas, pelo amor ou pelo ódio. Então, é melhor que a gente se una pelo amor, né? Porque aí não há sofrimento. Era isso. A Luciane colocou para nós no chat ali, obrigado, Sr. Silva, uma partilha de muita sensibilidade e orientação nos dias atuais. Teu microfone está fechado, Silva. Digo, talvez muitos dos obsessores que ainda estão à nossa busca já desejariam estar livres, mas a gente não abre mão da posição que nós estamos, né, também conosco, e a gente precisa se render com sinceridade e a questão do auto-perdão e tantas outras situações, né, gente? Então, os tempos são chegados aí e a gente aproveita essa lucidez de consciência que nós estamos tendo na reencarnação, a possibilidade da vida e de compreensão é justamente um dia a gente vai rir de todas as atrapalhadas, né, que passou, enfim, já num outro lugar, e vai se abraçar, enfim, com aqueles, né, que até muitas vezes são contrários a nós hoje, que a gente não abriu mão devido ao nosso orgulho, ao egoísmo e tantas outras situações, né, gente? Eu tinha uma pergunta, seu José. Sim, sim. Estou passando por uma situação difícil aqui, não é propriamente comigo, mas com meu filho mais velho. O Marcos teve recentemente, assim, uma questão de meses atrás, uma tentativa de suicídio do filho dele. Agora, depois, foi a sogra do outro filho que tentou suicídio aqui em Santa Maria. E agora, lá em Floripa, tem a irmã da esposa dele. Tudo dentro da mesma relação familiar, que a gente sabe não é uma coisa por acaso, né? Sim, sim. Que acontece. E essas famílias estão precisando de ajuda. E às vezes até eu me sinto assim meio insegura, porque a gente tem que socorrer, a gente tem que orientar, mas a gente está afastada dos grupos mediúnicos. E às vezes a gente até se sente meio fraca por estar sozinha
eu pergunto até se não seria o caso da gente retomar os trabalhos mediúnicos nas casas, né? Para a gente se reunir, para a gente se fortalecer uns aos outros e ter condições de auxiliar melhor essas pessoas que estão passando por esses estados depressivos, por essas situações assim bem difíceis. Ó, três vezes na mesma família, a tentativa do suicídio. E então a gente pensa, quem sabe nós retomássemos nas casas, isso é uma ordem federativa ou o que que é? Olha, há uma legislação do governo que permite reuniões dentro dos padrões com uma quantidade, em várias casas eu tenho participado de algumas atividades, né? Enfim, cada direção é que vai dar aquiescência ou não, pela sua compreensão, né? Independente da condição federativa, porque as casas espíritas, pela nossa compreensão, elas têm autonomia a respeito de como, né, dentro daqueles padrões que não vai ferir aqueles preceitos, né, de segurança e das próprias pessoas, com toda tranquilidade, se os médicos tiverem predisposição, né? São trabalhos, mas aí tem que ser questões que devam ser discutidas dentro dos grupos, né, de atividades, né? É oportuno e fundamentalmente também, claro, que às vezes a pessoa nem tem cabeça para poder, num primeiro momento, né, quem tenta o suicídio, enfim, mas fundamentalmente também que a pessoa não fique um tanto quanto muito passiva, que ela também possa fazer a partezinha dela, do movimento, de uma prece, a gente conversar, né? A gente, claro, tem que ter sensibilidade, compaixão com a dor do outro, mas também ele precisa, né, fazer a partezinha dele, justamente até porque às vezes a gente está numa condição de autoabandono por essa ou aquela outra situação ou pelas próprias influências, né, que a gente se deixa levar. Então são questões da ordem, mas que a gente possa estar se reunindo por pensamento, por grupos também na espiritualidade e buscando as alternativas necessárias, né? Outra coisa, eu tive até na Casa Espírita ontem lá, procurando um livro na biblioteca, porque qual seria o livro mais indicado para a gente dar para a família? Não, porque a pessoa que tentou o suicídio ainda estão internada, ainda estão passando por aquele tratamento médico necessário, né, para o reajuste psiquiátrico. Mas um livro que a gente pudesse orientar a família, né, que a família lê. Eu estou lendo, fazendo evangelho com eles, aí a prece, as coisas que a gente sabe, mas teria um livro assim que pudesse a família também ir se ajudando a entender melhor esses processos. Esse aí, inclusive, que tu falou agora, ou algum outro livro? Acho que o próprio Evangelho não nos ensina, porque a presença de Jesus e dessa reflexão vai aproximar espíritos benfeitores na nossa casa. É o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo evangelho com eles, né? Chamando eles para o evangelho, mesmo virtual, porque eu não estou longe. Mas sim. Seria o caso de, nesse momento, oferecer um livro que fala da depressão, porque todos passaram por esse processo depressivo antes de tentar, né? Sim. Mas a gente sabe que às vezes vários são os fatores da depressão. Elas podem ser questões da ordem da vivência, de contratempos que de fato que tem ocorrido na vida da criatura também. Enfim, pode ser de situações transatas, mas não deixa de ser um fato e que a gente às vezes tem que buscar um outro caminho. A gente não sabe da vivência de cada um. Então é muito difícil a gente dizer, olha, ocorreu isso por causa disso, né? É uma bola de neve. Às vezes a pessoa está pedindo socorro, né? E pela própria vida de cada um de nós também, uma série de fatores da ordem, né? Mas quiser passar os nomes a posteriori também para a gente reforçar esse vínculo de preces, né? Se precisarem de algo que estiver ao nosso alcance, a gente também está à disposição. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu vou passar o nome deles depois. Tá ótimo, então. Ok. Obrigado, pessoal, pela colaboração. A Janice queria falar, depois nós encaminhamos para o encerramento. Perfeito.
eu achei muito importante a Tonha ter trazido essa contribuição, porque é a realidade de muitas pessoas. Nós trabalhamos ali com as irradiações, né, os atendimentos às pessoas necessitadas, o Silva também trabalha nisso, e a gente tem muita gente passando por essa situação que a Tonha está trazendo nesse momento. Então, e as casas, em vários momentos, precisaram ficar fechadas. Isso não é uma determinação da federação. As casas, como o Silva falou, elas têm autonomia, mas existem algumas normas na nossa sociedade que a gente precisa ajustar. Então, a gente faz exatamente isso que vocês estão fazendo, Tonha. O Evangelho em Família, por exemplo, quando fechou as casas, nós abrimos a casa, no nosso lar, né? Muitas pessoas passaram a fazer evangelho em família, nesse formato aqui. Nós mesmos, na nossa família, nós temos o evangelho, onde nós fazemos virtualmente. Então, para que se fortalecessem. E a gente percebe, a gente vai percebendo muitas vezes, dentro dos atendimentos, que as pessoas que se fragilizaram, muitas vezes demoraram muito para buscar auxílio. Então é importante assim, ó, não deixar chegar aquela coisa assim, não, eu vou aguentar, não, eu vou suportar, não, vai dar. Não, se aparecer o primeiro sinal, os médicos nos xingam quando a gente vai à noite lá no pronto-socorro, né? Eles, por que passou o dia com dor e só veio aqui nesse momento? Às vezes, espiritualmente, nós fazemos isso. A gente está vendo que a coisa está... E não busca ajuda. Então, é bom a gente buscar ajuda bem nesse início aí, e mesmo que as casas estejam fechadas, a espiritualidade, a gente sabe que tem essa questão do fluido físico, né, material. Mas a espiritualidade não se detém apenas nisso. Então, se não há médiums para atender, se não há, a espiritualidade vai atender da mesma forma, uma vez que nós mantenhamos essa conexão pelo evangelho, pela prece, essa união, eu acho, a união ela fortalece muito, por isso que a gente insiste muito para as pessoas estarem na palestra, estarem nos estudos, estarem nas salas virtuais, porque também é uma forma de a gente se fortalecer. Então, eu queria contribuir só com isso aí, dizendo que muitas vezes isso é a dificuldade de todos. É claro que nesse caso da família da Tonha, do filho, né, do Marcos, é um caso bem, bem grave, assim, com várias pessoas, o que demonstra que a gente precisa buscar ajuda e se fortalecer. E ajuda ampla, não é só ajuda, não é só a mediúnica que vai resolver, tem que ter medicamento, tem que ter um psicólogo, um psiquiatra, enfim, ajuda que for necessário. Obrigada, era isso, Carlos. Ok, meus irmãos, obrigado pela colaboração de todos. Silva, muito obrigado pela tua participação, é muito bom te ouvir, sempre bom ter você aqui junto conosco. Que venha mais vezes, beleza? Muito obrigado.